Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe. Nós estamos aqui para agradecer a Deus e mais uma vez encontrar com os irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Salmo 130, verso 3 diz assim: Se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguarda ao Senhor a minha alma, ó aguarda e espera na sua palavra. Querido Deus e amado Pai, esta noite, Senhor, apresentamos nossa igreja, nossos irmãos diante de Ti, Senhor, para que o Senhor se faça presente nesse lugar, Pai. Pai amado, recebe a nossa oração, Pai. Nós estamos aqui, Pai, não por obrigação, mas para Te louvar e Te adorar, Pai, porque do Senhor é o poder e a glória, Pai. Então, se faça presente neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um que se faz presente nessa noite para nós juntos louvar e engrandecer o nome de qual é digno de toda a honra e toda a glória, né, irmãos? Está feliz com Jesus? Amém. E que cada um veio aqui agradecer pelas bênçãos que o Senhor, pelo livramento que Ele tem nos dado, né, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor? 292. Hoje nos visita o irmão Mateus, é isso? Irmão Mateus, que Deus abençoe, irmão Josias, sua esposa, seu filhinho, são bem-vindos na casa do nosso Pai, né? Quando o céu azul é lindo, se ouvir os redimidos, é o grande dia do Senhor. A lua branca e dourada vai ficando desmaiada, de tão grande que é o rumor. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, ao fim vem, sim vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, ao fim vem, sim vem. Quando a lua vermelhar e o sol não mais brilhar, é a hora da tribulação. E o céu vai se acabando, e as estrelas chegando, é o fim de toda a criação. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, ao fim vem, sim vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, ao fim vem, sim vem. Fica escuro no momento e levanta os lamentos, celebrando que Jesus falou. Se ouvir ranger de dente
daqueles que não são crentes, fale amor da perdição, marcharão. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o que vem, sim vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o que vem, sim vem. Aparece no momento o sinal no firmamento, todo olho o contemplarão. E os homens são correndo, as cavernas se escondendo, mas a morte deles fugirá. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Amém, Senhor. Está chegando o dia, né, irmãos? Graças a Deus. 378, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Jesus que me ama, tirou-me da lama, fez tudo por mim. Me deu vida eterna, Jesus me governa, eu creio assim. O crente não cansa e tem a esperança, e assim eu vejo na estrada os espinhos, mas não estou sozinho, confio em ti. Eu vejo na estrada os espinhos, mas não estou sozinho, confio em ti. Jesus me segura na minha jornada, não deixe eu cair. As lutas cessaram, mas já estou na estrada e vou prosseguir. Eu não tenho medo, em tudo percebo a proteção. Eu vejo na estrada os espinhos, mas não estou sozinho, confio em ti. Eu vejo na estrada os espinhos, mas não estou sozinho, confio em ti. O homem reclama quando está na lama sem Cristo Jesus. Sincero ser, vida sem Deus, aceite a Jesus. Ele é quem te salva e livra a tua alma, eu creio assim. Eu vejo na estrada os espinhos, mas não estou sozinho, confio em ti. Eu vejo na estrada os espinhos, mas não estou sozinho,
confio em ti. Amém, Senhor. Tem algum irmão que tem indo para louvar? Vamos ouvir, pode oferecer ao Senhor. Deus abençoe cada irmão. Amém. Disseram haver no mundo um amigo. Procurei, mas não encontrei. Mas um dia eu olhei para a cruz. Encontrei o meu amigo, é Jesus. Meu melhor amigo é Jesus. Minha vida Ele conduz. Estendeu a sua mão e me deu salvação. Meu melhor amigo é Jesus. Pecador que ouve a voz de redenção e de já entregar seu coração. Deixe agora os seus pecados no altar, pois Jesus está pronto a perdoar. Meu melhor amigo é Jesus. Minha vida Ele conduz. Estendeu a sua mão e me deu salvação. Meu melhor amigo é Jesus. Pecador que ouve a voz de redenção e de já entregar seu coração. Deixe agora os seus pecados no altar, pois Jesus está pronto a perdoar. Meu melhor amigo é Jesus. Minha vida Ele conduz. Estendeu a sua mão e me deu salvação. Meu melhor amigo é Jesus. Aleluia! Oh, graças a Deus! Louvado seja nosso bom Pai. A louvar o nome do Senhor. E muito em breve as portas dessa igreja se fecharão. E nem sequer vai se ouvir aqui glória a Deus.
porque o silêncio sobre a terra vai pairar. Jesus não vai mais voltar, porque a igreja ele a levou. Esse templo não mais se abrirá, Satanás se soltará e o mundo governará. Muitos desviados ao Senhor invocará, mas não adiantará, a porta da graça se fechou. Em desespero aos montes clamarão, de Satanás ouvirão, o vosso dia já chegou. E a Bíblia será um livro sem virtude, não haverá quem lhe ajude, se você aqui ficar. E a morte da terra será tirada, toda gente será marcada para poderem suportar. Mas essa igreja nada disso provará. Lá no céu já estará o povo santo do Senhor. A voz suave de Jesus se ouvirá, e então se cantará eternamente em seu louvor. E a Bíblia será um livro sem virtude, não haverá quem lhe ajude, se você aqui ficar. E a morte da terra será tirada, toda gente será marcada para poderem suportar. Mas essa igreja nada disso provará. Lá no céu já estará o povo santo do Senhor. A voz suave de Jesus se ouvirá, e então se cantará eternamente em seu louvor. Podemos dizer que Deus tem misericórdia, né? Que esse dia não pegue nós de surpresa. Graças a Deus. Vamos louvar com mais um hino. E logo após, então, nós estaremos passando a palavra. Não vamos ultrapassar o nosso tempo, né, irmãos? Louvado seja Deus. 189, irmãos. Vamos louvar. 189. Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá no céu, deixando este mundo má, com todos os pecados seus. Buscai as coisas que são lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as coisas que são lá de cima, que já se aproxima o reino do céu. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai
Confiai em nosso Salvador. Os sinais estão se declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste como dom celeste, o Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste como dom celeste, o Consolador. Como foi nos dias de Noé, em dilúvio tudo se acabou. Também nos dias de Sodoma, Deus com fogo tudo devorou. Mas contudo não houve agonia como nesse dia que vem o Senhor. Mas contudo não houve agonia como nesse dia que vem o Senhor. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão se declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste como dom celeste, o Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste como dom celeste, o Consolador. Vamos se pôr de pé, irmãos? Irmão Baltazar faz oração pelas ofertas. Bendito e eterno Deus que está no céu, uma vez mais, Senhor Jesus, aproximando diante do trono da tua graça e misericórdia, Pai, porque sabemos, Senhor, que a oferta faz parte da bênção de Deus. Por isso, Pai, abençoa cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Somente crer, irmãos. E o pastor, então, estará trazendo a palavra. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Com as nossas frontes inclinadas, vamos falar com Deus. Precioso e amado Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, doador de toda boa dádiva, o maior e melhor dom que o Senhor deu ao mundo foi Jesus, nosso Salvador.
e é por causa dele que estamos aqui esta noite. Teríamos tantos outros lugares para ir, mas o Senhor abriu os nossos olhos e fez nós entender que o melhor lugar do mundo é estar aos pés do Salvador. Nós te agradecemos, Senhor, por aquele dia no Calvário, quando nós estávamos sentenciados à morte, condenados ao inferno, e o Senhor apareceu com aquele preço altíssimo, dizendo: eu pago pelo resgate de cada um. Estamos aqui como os teus redimidos, e hoje, com alegria em nosso coração, podemos cantar sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelo Senhor ter nos sustentado até aqui. Por certo, muitos laços o inimigo armou, ele fez de tudo para nos segurar distante desse lugar, mas mais uma vez ele perdeu, e o Senhor ganhou, e o teu nome está sendo glorificado aqui esta noite, porque só tu és digno, Pai. Nós te louvamos por o teu amor, te louvamos pela tua graça, Pai, te agradecemos pelo Senhor nos ter perdoado. Como diz aquele hino, uma porta se abriu, um caminho surgiu para eu passar. Fui chamado de filho, hoje sou escolhido do meu Senhor. Quem era eu para ser chamado? Quem era eu para ser escolhido? Foi Deus, foi Deus. Antes que o mundo existisse, Ele já me escolheu. Ó Senhor, eu amo o Senhor de todo o meu coração. Ainda que muitas vezes não sabendo expressar o sentimento, Tu conheces os nossos corações, Senhor. Obrigado, Pai, por esta igreja. Obrigado por esses irmãos que aqui vieram. Eles deixaram o aconchego do lar, eles deixaram os afazeres naturais, porque eles entenderam, Pai, que não existe nada mais valioso, meu Deus, do que estar na Tua presença, Pai. Ó Deus, nós estamos dizendo com essa atitude que nós Te amamos, Senhor, amamos acima dos nossos próprios interesses, porque nós temos, Senhor, entendido que não, por mais que nós faça, jamais vamos fazer o suficiente comparado ao que o Senhor fez por mim. Como diz aquele hino, a voz de 1 milhão de anjos não poderão expressar a minha gratidão. Tudo que eu sou, o que vier a ser, eu devo tudo a Ti, Senhor. Eu devo tudo a Ti, Senhor. Eu devo tudo a Ti, meu Deus. E por isso nós estamos aqui nesta noite, louvando e bendizendo o Teu nome. Não é um peso estar na Tua casa, mas sim é um prazer poder estar diante de Ti, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, por esta oportunidade. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Aquilo que falamos que não Te agradou, nos perdoe, Pai. Aquilo que fizemos que não foi do Teu agrado, perdoe-nos, Senhor, e aceite-nos diante de Ti nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Indigno, tão indigno era eu, quando o amor de Jesus me alcançou. Indigno, tão indigno, que quando me achou, eu não sei como foi que me amou. Eu só sei que foi grande o seu amor. Foi tão grande que a minha alma salvou.
indigno, tão indigno, que quando me achou, eu não sei como foi que me amou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Está você agradecido por estar aqui nesta noite? Por ser um homem, uma mulher perdoada? Conta-se de uma jovem que entrou, inclusive o irmão Brana fala numa mensagem, creio que é redenção pelo poder, ou redenção pelo sangue, em uma dessas, da senhora Maccabiu, ela era uma mulher tão imunda, assassina, traficante, que quando prenderam ela, jogaram piche para queimar o seu corpo, ninguém a queria tocar. E então, em uma reunião, estavam falando sobre a eficácia da religião. E um pregador disse: se as religiões são tão eficazes, qual delas pode limpar a vida da senhora Maccabiu? E houve um silêncio naquela reunião, porque nenhuma religião tinha condição de limpar. Ele disse: mas eu posso falar de um sangue que pode limpar a alma da senhora Maccabiu, deixando ela mais alva do que a neve. O poder do sangue de Jesus é muito maior do que a nossa mente é capaz de imaginar. Ele nos limpou do pecado e da morte. Aproveitando que os irmãos estão em pé, Deus continua abençoando a cada um aqui essa noite. Vamos ler a Bíblia em Malaquias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Malaquias, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. A Bíblia diz: vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem, no entanto, suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Que Deus acrescente suas bênçãos à palavra lida. Podeis assentar. Eu quero falar um pouquinho nessa oportunidade, irmãos, a importância da mensagem. E uma mensagem importante. A mensagem só é importante para aqueles que estão interessados na mensagem. Se não há interesse naquela mensagem, a mensagem não será importante. Mas para quem está interessado naquela notícia, ele prestará atenção. E muitas vezes um programa é interrompido para dar uma notícia de última hora que é de grande importância
para a sociedade. Nós só vamos ser beneficiados se nós receber a mensagem. Não importa a importância da mensagem, ela só vai trazer benefício para aquele que recebe a mensagem. Porque se eu até mesmo entendo que a mensagem é importante, mas não a recebo, que benefício ela terá na minha vida? Que benefício ela vai ter na sua vida? E aqui lemos o texto onde a Bíblia fala sobre o dia do juízo. E nós estamos cientes que esse dia, a cada tic-tac do relógio, está mais próximo. Em Malaquias capítulo 4, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que é um dia grande e ao mesmo tempo terrível. Mas antes desse dia grande e também terrível chegar, há a promessa de um profeta mensageiro. E esse profeta que traria uma mensagem, e essa mensagem percorreria os 4 cantos do mundo, veio com a finalidade preparar um povo para ir no arrebatamento. E para quem prestou atenção na mensagem, ela é uma mensagem de suma importância, porque ela tem o poder de nos livrar da grande tribulação que vem após a subida da igreja. E nós então entendemos, irmãos, que Deus é um Deus riquíssimo em misericórdia. E o profeta desta era pregou algumas mensagens que têm realmente chamado a nossa atenção. Como, por exemplo, Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir. E como ele adverte? Através de uma mensagem. Então essa mensagem é importante porque ela adverte aqueles que realmente dão o devido crédito. Isaías, ele entregou uma mensagem e ao mesmo tempo ele lamenta. Porque ele disse: quem deu crédito à nossa pregação? Ele está dizendo: quem acreditou na mensagem que nós trouxemos? E por isso, por não acreditarem na mensagem, quando o Messias veio, muitos o rejeitaram. Porque eles não prestaram atenção na mensagem que veio antes. Por quê? Muitas vezes a mensagem é importante, mas o mensageiro não é tanto. E por o mensageiro não ser tão importante, não ter um nome de destaque, a mensagem não é bem recebida. Por exemplo, se eu entregar uma mensagem relevante, muitos não vão dar a mínima. Mas se for noticiado, o presidente da República tem uma mensagem importante para a nação, todos pararão para ouvir que mensagem é essa que o presidente vai entregar. Porque eles não estão, pode ser a mesma mensagem que um homem comum entregou. Mas agora, porque foi anunciado que o presidente, muitos vão prestar atenção, porque eles estão mais interessados, não na mensagem, mas no mensageiro. E eu venho dizer nesta noite que o mensageiro não é mais importante que a mensagem. Porque o mensageiro é apenas o carteiro, mas o que nos interessa é a carta. Eu quero saber o que esse carteiro está entregando. O carteiro entrega a carta e vai embora. Então eu me interesso na carta. E ao ler a carta eu descubro o que o carteiro trouxe. Então nós não estamos
ele nos entregou. E geralmente a carta não é escrita pelo carteiro, ele só é o mensageiro. O carteiro muitas vezes nem sabe o que está escrito naquela carta, porque não foi ele quem escreveu. Paulo disse, porque o que eu vos ensinei, eu recebi do Senhor. Ele apenas transmite. Por isso é uma mensagem importante, irmãos, porque essa mensagem que chegou na sua mão não é a mensagem de William Branham. Essa mensagem que chegou na sua mão não é de um homem. O homem não tinha condição de entregar uma mensagem como essa. Mas essa mensagem veio do trono de Deus para o trono dos corações. E com qual a intenção Deus envia uma mensagem? Porque Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender. E para que nós nos prepare, nós precisamos receber uma mensagem de preparação. Então Deus, ele veio através dos seus meios, da instrumentalidade humana. Vem o William Branham e diz, não olhem para o pequeno careca, olhem para a mensagem. E a mensagem é Cristo. Porque uma mensagem de um homem não prepara um povo, mas a mensagem de Cristo sim prepara. Esse mesmo mensageiro, profeta, ele disse que não era para nós olhar para ele, e ele prega uma mensagem, olhe sempre para Jesus. Porque ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que realmente vai encontrar com a noiva que o mensageiro, através da mensagem, prepara. Porque veja bem, em Mateus capítulo 25, há alguém anunciando a chegada do noivo. À meia-noite, e a própria ciência, mexendo no relógio científico, há um tempo atrás diziam, faltam 3 minutos para a meia-noite. Agora, devido aos acontecimentos mundiais, eles adiantaram para 1 minuto e 80, faltando para meia-noite. E em Mateus 25 a Bíblia diz, e à meia-noite ouviu-se um clamor, eis aí vem o noivo. Essa é a mensagem, dizendo para mim e para você, o noivo está chegando. Por isso é uma mensagem importante, irmãos. Não é tempo de brincadeira. Não é tempo de piquenique, é tempo de preparação. Porque o próximo passo da noiva é ir ao encontro do noivo. Por isso nós não estamos aqui para perder tempo. Nós não estamos aqui para iludir as pessoas. Nós estamos chamando as pessoas para assumir um compromisso com essa Bíblia. Porque essa mensagem é importante. Por quê? Porque nós estamos vendo os acontecimentos que antecedem a segunda vinda de Cristo. E essa mensagem, o profeta pregou uma mensagem intitulada A Notícia de Última Hora Mais Importante da História. E qual era a notícia de última hora mais importante da história? Era uma notícia que todos esperavam. Que o Cristo que havia sido crucificado já não estava mais no sepulcro, mas havia ressuscitado. E ele disse, ide e dizeis aos meus discípulos. Então observe, irmãos. A Bíblia diz, então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. E Jesus disse que nós devemos ser simples como a pomba, prudentes como a serpente. Mas 5 dessas 10 eram insensatas. Em outra versão diz que elas eram loucas. Porque nessa hora que nós estamos vivendo, quem não dá crédito a uma mensagem é louco. Não a qualquer mensagem, mas a mensagem que prepara uma noiva para o arrebatamento. E essas 5 insensatas, elas ouviram a voz, mas para elas
a voz não era tão importante, a mensagem não era tão importante, a ponto delas não se preocuparem em se abastecer. E a razão, irmãos, de elas serem deixadas para trás é que elas não levaram azeite de reserva. E o que a Bíblia diz? Sem lenha, o fogo se apaga. Não se acende uma única vez o fogo e depois... Não se abastece uma única vez o carro. Abastece o carro e à medida que você vai viajando, vai ter que fazer algumas paradas para reabastecer. Mas às vezes nós não queremos perder tempo pensando que é perca de tempo. Não, nós estamos aqui nos reabastecendo, recarregando as nossas baterias, porque nós temos que continuar a viagem. E nós saímos daqui recarregados, nós saímos daqui fortalecidos, nós saímos daqui encorajados. Eu venho dizer aqui nesta noite, para cada um aqui, aqueles que acompanham, um pouquinho mais de tempo, o que há de vir virá e não tardará. O justo viverá da fé, e se ele se recuar, minha alma não tem prazer nele. Não é hora de não recuar, irmãos. A mensagem é importante, mas é porque veio através de um Noé. Quem é que deu crédito à mensagem de Noé? 120 anos, Noé dizendo, haverá chuva sobre a terra. Mas o que as pessoas diziam, esse velho enlouqueceu, nós temos a melhor ciência, nós temos os melhores aparelhos, não consta umidade lá em cima, esse velho está louco, de que faculdade ele veio, ele é um simples agricultor, a mensagem dele é irrelevante, mas não era, a mensagem era importante, a ponto que se cumpriu, e lá estava Noé, 120 anos, chamando o povo ao arrependimento, batendo martelo, construindo uma arca. As pessoas zombavam, as pessoas criticavam. Olha que tipo de mensagem. Se Deus tivesse que falar alguma coisa importante, ele levantaria um teólogo. Quem sabe eles poderiam dizer. Deus, a Bíblia diz que Deus, ele usa as coisas vis e desprezíveis, as coisas loucas, para confundir as sábias. E é por isso, irmãos, que as pessoas não veem a importância da mensagem desse tempo. Mas você pode se considerar uma pessoa privilegiada. Eu posso me considerar uma pessoa privilegiada por quantos doutores essa mensagem passou para chegar no seu endereço? Por quantos teólogos ela passou para te encontrar? E quando ela chegou no seu endereço, ao você examinar, você disse, essa mensagem não é de homem, é de Deus. E você começou a conferir, comparar a mensagem com a Bíblia, e ela não te leva para fora da Bíblia, ela te leva para dentro da Bíblia. E a característica de um verdadeiro mensageiro é que ele nunca chama a atenção das pessoas para ele. Quando você quer saber se o homem é verdadeiro ou falso, observe como ele está agindo. Se ele está querendo se destacar ou quer destacar Cristo. Para quem João apontou? A mensagem de João, Deus estava falando em Malaquias 3 sobre João. E olha a Bíblia, que tipo de mensagem João trouxe. Em São Mateus, aliás, em São Lucas capítulo 13, nós encontramos a pregação de João Batista. Se você vivesse naqueles dias, será que você daria crédito a essa mensagem? Um homem que não tinha aparência, um homem que parecia mais com um bicho do que com um ser humano, um homem que não veio de nenhuma faculdade, um homem que veio do deserto com a mensagem, chamando as pessoas de raça de víbora.
Mas o que ele queria? Ele queria chamar a atenção das pessoas não para si, mas para aquele que viria após ele. E olha o que diz a Bíblia. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, Traconites e Lisanas, tetrarca de Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Por quantos a palavra passou para encontrar João? E aí a Bíblia diz, percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Conforme o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos acidentados se aplanarão, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Dizia João à multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzir frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos Abraão por pai, pois eu vos digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então a multidão perguntava, que faremos, pois? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem tem, com quem não tem. E quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Chegaram também uns cobradores de impostos para serem batizados, e lhe perguntaram, mestre, que devemos fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o que está estipulado. Então os soldados lhe perguntaram, veja que o evangelho é vida prática, irmãos. Como era a mensagem de João? E a mensagem de João era, não seja um trapaceiro. Essa era a mensagem de João. Você não deve cobrar mais do que é devido, do que é estipulado. Seja honesto, um cristão tem que ser honesto. Essa era a mensagem de João. Mas que importância tem essa mensagem? É essa mensagem que nos prepara para ir daqui para lá. Não é encher a cabeça, conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, isso é bom. Mas se nós não pôr em prática o ensino de Cristo, de nada adianta. Olha, irmãos, soldados, lhe perguntaram, e nós que faremos? Ele lhes disse, a ninguém trateis mal, não deis denúncia falsa e contentai com o vosso salário. Essa era a mensagem de João. Mas ele estava preparando esse povo para encontrar com quem? O que a mensagem de William Branham vem fazer? Preparar um povo para encontrar com quem? Essa era a primeira vinda. Agora nós estamos esperando pela segunda vinda. E essa mensagem vem para nos corrigir. Essa mensagem vem para nos pôr em ordem. Essa mensagem vem nos posicionar na palavra. Por isso ela é importante. Mas para quem? Para quem quer ir no arrebatamento. Você quer ir no arrebatamento? Então vamos aceitar a mensagem. Vamos receber a mensagem tal como ela é. Essa mensagem não veio para encher a cabeça, mas o coração. E o que é a mensagem? William Branham disse, a mensagem de Lutero foi justificação, a mensagem de John Wesley foi santificação, a mensagem dos pentecostais, restauração dos dons, mas eu vou dizer a minha mensagem, o sinal, Cristo em vós, esperança da glória. Essa é a mensagem. Mas Deus, irmãos, não vem morar em uma vida sem primeiro essa vida estar consertada. O profeta diz, o Espírito Santo não é uma fossa negra. E o que uma fossa negra recebe? Recebe os dejetos que saem do banheiro. O Espírito Santo não é isso. Ele é santo. Por isso ele exige santidade. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor.
O mundo não está mais importando com santidade, mas o sumo sacerdote nem podia entrar na presença de Deus se ele não estivesse vivendo uma vida de santidade. E o que Deus nos fez? Deus nos fez reis e sacerdotes. Reis para reinar sobre o pecado, sacerdotes para interceder. Havia sobre a testa daquele sumo sacerdote uma mitra escrita: santidade ao Senhor. Ele tinha que andar com isso. Santidade ao Senhor. E na mensagem, por que as pessoas são tão inconstantes? O irmão Brana diz: aquele sumo sacerdote tinha que estar vestido corretamente, tinha que estar vivendo corretamente, ele tinha que estar realmente ungido corretamente para poder ir no Santo dos Santos. Terminando, irmãos, a importância da mensagem. Essa mensagem veio não para criar uma dinastia. Essa mensagem, ela veio não para formar mais uma denominação. Quantos creem que o William Branham é o profeta mensageiro para esta última era de Laodiceia? E ele diz que nós estamos na última era. E ele diz assim: esta é a última advertência. A importância da mensagem. Essa é a última advertência. Por que é a última? Porque depois desta era não haverá outra. Esta era termina com o arrebatamento. Após o arrebatamento da igreja, aqueles que forem deixados para trás mergulharão na grande tribulação, aonde haverá pranto, choro e ranger de dentes. E a Bíblia diz que essas 5 virgens nécias, essas virgens ouviram a mesma mensagem. Elas ouviram a voz do mesmo mensageiro, mas elas eram relaxadas. Elas não colocavam a santidade como prioridade. Eles não levaram o Evangelho de Cristo a sério. E a Bíblia dizia à meia-noite, uma hora sombria como essa, porque Zacarias disse: nem dia nem noite será, mas no tempo da tarde haverá luz. O profeta diz: esta é a hora mais traiçoeira, é entre os tempos. Por isso as pessoas, é onde mais se registrava acidentes nos Estados Unidos. Quando não era nem dia nem noite, o motorista não consegue ver direito. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. É por isso vocês estão vendo tantos acidentes. A situação tem trazido uma dificuldade de visão. Mas a luz esclarece. O salmista disse: lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aleluia! Aleluia! Eu me sinto religioso aqui nessa noite. Aleluia! O profeta diz: essa é a última advertência, não haverá outra. O lugar do trono foi erigido. Tudo já está em ordem, irmãos. A casa já está pronta. A cidade já está preparada. Mas o que é que está acontecendo? Deus, em sua longanimidade, está nos esperando posicionados. Olha, ele diz assim: o trono foi erigido, os 12 fundamentos foram lançados, as ruas de ouro foram pavimentadas, as portas de gigantescas pérolas estão levantadas e fixadas. Como uma pirâmide, ela se mantém tão linda e gloriosa. Os seres celestiais que a prepararam observam sem respirar, porque ela resplandece e brilha com uma glória que é sobrenatural. Cada faceta de sua beleza conta uma história de admirável graça e amor de Jesus. Ela é uma cidade preparada para um povo preparado. Ela aguarda somente por seus habitantes. Em breve, eles encherão suas ruas com gozo. Sim, é o último chamado. O Espírito Santo não falará em outra era. As eras terminaram. Claro, as eras terminam nesta que nós estamos, a era de Laodiceia. Quando que ela termina, pregador? Termina quando o noivo parar nos ares e dizer: subi cá.
A noiva vai. O mundo mergulha na grande tribulação. As duas testemunhas de Apocalipse 11 vão pregar para os 144 mil. A noiva, os redimidos. Eu quero fazer parte desses. Eu creio que eu faço parte desses. Os redimidos chegarão lá. E lá estará uma mesa mais ou menos como essa, mas não desse tamanhinho. Mesa de quilômetros e quilômetros. Veteranos de batalha, com cicatrizes de batalha estarão ali. O irmão Bruno diz, talvez eu tenha um lugar ao lado de Daniel, de Ezequiel ou de algum daqueles. Aleluia! E então lágrimas de gozo estarão correndo da nossa face. O rei se levantará e com seus dedos majestosos passará sobre os nossos olhos e dirá, não chores mais, tudo está terminado. Entra no gozo do Senhor, as lutas do caminho serão como nada. E eu venho dizer nesta noite, eu venho trazer uma mensagem importante, e a mensagem importante é, não pare, não desista. O caminho, o fim do caminho está logo ali. Pode que haja dificuldades, haja problemas, pode que você veja alguns tombando. Não pare! Não pare! Insista, igreja! É um pouquinho mais e nós sairemos desse mar de pestilência. Essa é a importância da mensagem. O profeta está dizendo que depois que a igreja ser levada, as eras terminaram, mas graças a Deus que neste momento esta era não terminou, porque a noiva ainda está aqui. Ele ainda está chamando, ele ainda está clamando, e seu clamor não está apenas nos ouvidos espirituais dos homens, pelo seu espírito. Porém, uma vez mais, um profeta está na terra. Uma vez mais, Deus revelará a verdade como ele fez com Paulo. Nos dias do sétimo mensageiro, nos dias da era de Laodiceia, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus, como foram revelados a Paulo. Ele falará abertamente, e os que receberem esse profeta em seu próprio nome, receberão os efeitos benéficos do ministério desse profeta. E aqueles que ouvirem serão abençoados e se tornarão partes dessa noiva. Aleluia! Se tornarão partes dessa noiva do último dia, que é mencionada em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa dizem, vem. O grande trigo, o trigo noiva, que caiu na terra em Niceia, voltou ao grão-palavra original novamente. Louvado seja Deus para sempre. Sim, ouçam ao profeta de Deus autenticado, que aparece nesta última era. O que ele disser da parte de Deus, a noiva dirá. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. E o que eles disserem já terá sido dito na palavra. Eles estão dizendo agora, sai do meio dela agora e apartai-vos. O clamor foi pronunciado, o clamor está sendo anunciado. Por quanto tempo clamará a voz? Não sabemos, mas uma coisa sabemos, não será por muito tempo, porque esta é a última era. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito tem falado, o sol poente está quase a se desvanecer na eternidade, no tocante às eras da igreja. Então tudo estará terminado, então será tarde demais para aceitar. Porém, se em algum ponto nesta série de mensagens, Deus tratou com você pelo seu Espírito, que possa agora mesmo voltar-se a Ele em arrependimento e dar-lhe sua vida, para que por seu Espírito Ele possa dar a você a vida eterna. Essa é a troca, irmão. Você entrega a sua vida a Ele e Ele te devolve vida eterna, vida que não terá fim. A importância da mensagem. Eis aí o noivo, ele está chegando. Agora, eu não consegui entrar na mensagem, mas Deus sabe todas as coisas.
Apenas prepara-te. Prepara-te. Não importe com as picuinhas que estão acontecendo. Não importa com o que está acontecendo ali fora. Foque seus olhos em Cristo. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Olhe somente para Jesus. Ele deva ser o alvo. A importância da mensagem. O mensageiro está dizendo aqui: nem por um minuto trago uma mensagem às pessoas para que me sigam, ou unam-se à minha igreja, ou comece alguma confraternização ou organização. Nunca fiz isso e não farei agora. Não tenho nenhum interesse nessas coisas. Tenho sim, todavia, interesse pelas coisas de Deus e pelas pessoas. E se eu, todavia, conseguir fazer tão somente uma coisa, estarei satisfeito. Essa é ver um verdadeiro relacionamento espiritual estabelecido entre Deus e os homens, onde os homens tornem-se novas criaturas em Cristo, cheias do seu Espírito e vivam de acordo com a sua palavra. Eu queria convidar, rogar e advertir todos a ouvirem sua voz nesta ocasião e a Ele completamente renderem suas vidas, do mesmo modo que confia em meu coração. Me entreguei completamente a Ele. Deus os abençoe e que sua vinda rejubile o seu coração. Se colocamos em pé. Está você esperando por esta segunda vinda? A Bíblia diz: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o azeite sobre a sua cabeça. Em todo tempo, querida igreja, sejam alvos os teus vestidos e nunca deixe faltar o azeite sobre a sua cabeça. O azeite é o Espírito Santo. Nunca deixe faltar esse Espírito Santo na tua vida. Mas se aproxime cada dia mais de Deus. Chegue a Ele com sinceridade e diga: Senhor, eu quero estar apto para ir no arrebatamento. Eu tenho ouvido a mensagem, quão importante ela tem sido. Eu não quero ser deixado para trás. Eu quero que o Senhor me ajude a estar preparado, preparada. Tira de mim tudo aquilo que não te agrada. Tira de mim tudo aquilo que está impedindo o meu crescimento. Tira de mim tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti. Tira de mim os maus hábitos. Tira de mim os maus costumes. Tira de mim, Senhor, o excesso de carnalidade. Circuncida meu coração, meu Deus. Circuncida os meus olhos. Circuncida a minha mente. Para que eu seja como Tu queres, Pai. Oh, esse é o desejo do coração de todo verdadeiro cristão. De toda verdadeira cristã. Ela quer caminhar cada dia mais perto de Deus. Ajuda essa igreja, Pai. Nós não sabemos por quanto tempo caminharemos nesta terra, mas enquanto nós caminhar nessa terra, que nós caminhe de mãos dadas contigo, Pai. Que nós caminhe, Senhor, após as tuas pegadas. Não deixe nós viver uma vida contrária à tua palavra, mas que possamos viver uma vida alinhada com a tua palavra, Pai. Porque nós sabemos que não serão muitos os que irão no rapto, mas se, como diz no arrebatamento, subir somente um deles sou, um deles sou, um deles sou, um deles eu sou. Você deve ter essa convicção, meu irmão, minha irmã. Ajuda-nos, Pai. Nesta hora nós estamos diante da tua presença e também viemos para participar da Santa Ceia. Isso nos remete àquela grande hora. Faz nossa mente ir além da cortina do tempo. Quando aquela mesa estiver posta, Pai, e os santos de todas as eras reunidos, e nós atravessar o Jordão, e se encontrar com cada querido que já está do outro lado. Oh, que dia será aquele dia? Como diz aquela pequena canção, vem o dia de esplendor, quando acaba toda dor. Irmão, irmã, não troque a eternidade por coisas fúteis. Não troque a eternidade por coisas banais deste mundo. Não troque a eternidade, não troque a vida eterna por momentos de prazer que passam. Não troque a eternidade. Caminhe com Deus todo dia da tua vida.
Pai, amplia isso que foi dito de uma maneira gaguejada, intercortada, no coração de cada irmão e irmã aqui presente, aqueles que acompanham através desses meios. Se alguém não está vivendo uma vida alinhada com a tua palavra, que possa se preocupar quando vê que a hora é urgente, Senhor, e a mensagem é urgente também. É importante que cada um possa aprumar a sua vida com a tua palavra. Põe em nós o teu prumo, Senhor. Põe em nós o teu prumo, Senhor, para que nós estejamos vivendo uma vida aprumada com a palavra. Tira de nós os excessos, Senhor, e abençoe, meu Pai, esse pequeno grupo de irmãos que aqui se reúne, que aqui vive, que está batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos, Senhor. Já de muitas batalhas, muitas dificuldades, mas podem dizer: eu ainda estou aqui, porque o Senhor tem sustentado. E eu venho te dizer, irmão, para você, não desista. Não alimente pensamentos de desistência. Persevere, irmã. Pode parecer difícil, mas não é. Apenas segure na mão de Deus e vá. Peça ajuda ao Senhor. Ele está pronto a te ajudar. Não desista. Não desanime. Mais um pouquinho. Como diz, estamos na última milha da estrada. Não vale a pena desistir agora. Abençoa, Pai, cada um aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entrar na ministração da Santa Ceia. Louvado seja Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Quando nós temos a oportunidade de estarmos diante da mesa do Senhor, fazendo, como disse o profeta e o salmista, considerando nossos caminhos, por um lado, temos um privilégio de poder tomarmos da Santa Ceia uma vez ao mês, e isso ajuda você a manter teu compromisso com Deus. Mas nunca devemos nos acostumar com o sagrado. Nunca devemos nos acostumar com as coisas santas de Deus. Porque quando se acostuma, tende a relaxar, baixar a guarda. E isso não é bom. Isso é um perigo. A Bíblia diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tua mente deva estar em Cristo, pensando no Calvário, meditando naquela obra consumada lá. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Consequência, né, de tomar da ceia de uma maneira indigna. O que seria essa indigna? É a pessoa que está vivendo na prática do pecado e no dia da ceia toma da ceia apenas para um desencargo de consciência ou para salvar uma aparência, sem se corrigir, sem se consertar. Isso é tomar de uma maneira indigna. Por isso a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem, cada um a si mesmo. Eu não creio que um pastor deva agir como um fiscal, investigar a vida das pessoas. Cada pessoa deve se examinar, e quem não se examina não se conhece. Então é preciso nós fazer esse exame não só no dia da ceia, mas todo dia. Senhor, me ajude, me mostre aonde eu estou falhando, me ajude a corrigir. Eu não quero estar em falta com o Senhor. Existe uma diferença, irmãos, eu tenho que dizer isso, entre viver em pecado e falha. A falha é diferente de viver na prática do pecado. Por exemplo, o pecado na vida de um cristão é um acidente. Agora, se você está indo no caminho e não viu aquela casca de banana e pisou nela, escorregou, caiu, você levanta, bate a poeira e segue. Mas você não vai esquecer que foi naquele lugar que você escorregou na casca de banana. Então, se tiver que passar por ali de novo, vai com mais cuidado. Ou, não, foi essa casca que me derrubou, vou tirar ela do caminho. É assim que a gente... Agora, caí porque escorreguei na casca de banana, vou ter que passar de volta nesse caminho e vou deixar a casca de banana ali? Não, vamos tirar. Né? Vamos tirar a casca do caminho, para que não venha cair novamente. Então, Paulo está dizendo assim: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. Essa fraqueza nem sempre é uma fraqueza física, é uma fraqueza espiritual. E essa doença nem sempre é doença física. Porque muitos podem se condenar porque estão doentes e dizer: então estou em pecado. Não. Tem pessoas que podem estar em perfeita saúde e estar em pecado. E outros estão doentes fisicamente e não estão em pecado. Então essa doença, essa fraqueza é espiritual. E também a Bíblia diz que muitos dormem espiritualmente também. Estão mortos. Se, porém, nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. O que é esse julgado, irmão? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, é quando nós nos examinamos e nós fazemos algo e a nossa consciência nos acusa e diz: olha, isso que você fez não está certo. Nós estamos nos julgando a nós mesmos. E isso faz com que nós acabe se corrigindo. Se corrigindo, somos disciplinados pelo Senhor. Essa disciplina é Deus dizendo: ó, meu filho, isso aí não é atitude de cristão. Não é atitude cristã. Isso no seu coração. Quantos já passaram por essa experiência? Eu passo muitas vezes. Você vai fazer, olha, aquela voz interna diz: olha, isso aí não é certo para te fazer. Isso é o Senhor nos disciplinando. Para naquele dia nós não ser condenados com o mundo. Então nós não devemos se revoltar, nós devemos dizer: oh meu Deus, isso me caracteriza como um filho de Deus. Deus está interessado na minha alma. Né? Então diz assim: para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Esse esperar um pelo outro, na mensagem ordenação, o profeta diz: é você orar pelo seu irmão fraco. Você está esperando que ele se fortaleça. Você está esperando que ele se posicione. Não é esperar todo mundo, igual tem uma denominação que espera para todo mundo tomar na mesma hora a ceia.
Não é isso que a Bíblia está dizendo. Esperar uns pelos outros é você orar pelo seu irmão que está fraco, que está fora da ceia. Você está esperando que ele entre na fila. Está esperando que ele tome posição e que participe da ceia contigo. Então é isso, esperar uns pelos outros. Então, diante disso, nós vamos orar pedindo que o Senhor, pedindo a consagração do pão e do vinho. Ore ao Senhor, agradecendo por Ele ter lhe dado essa oportunidade de estar aqui. Diga como aquela irmã de cor disse, eu não sou o que eu devo ser, não sou o que eu desejo ser, mas não sou o que eu era antes. Eu estou crescendo na graça. Continue diante do Senhor. Tomando o pão, deu graças. Pai eterno e santo, aqui está o teu povo, a tua herança, Senhor. O Senhor tem seus olhos voltados para aquilo que tem de mais precioso na terra, que é o teu povo. E o Senhor nos contempla aqui essa noite. E a sua morte não foi em vão. Aqui estamos, Senhor, porque fomos redimidos. Senhor, sentimos pelas nossas falhas. Pedimos perdão, Pai. Eu oro para que o Senhor fortaleça aqueles que estão fracos, aqueles que desistiram de lutar. Eu oro para que o Senhor trate com cada um, Senhor. Eu oro para que o Senhor posicione ele, ela. Tira, Senhor, de nós aquilo que não está te agradando. E complete a tua obra na vida de teus filhos. Abençoa este pão e consagre para esta ceia. E que assim como participamos da ceia aqui, que nós possamos juntos participar daquela grande ceia nas bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo, eu peço humildemente a consagração do pão para a tua glória. Amém. E tendo dado graça, partiu. Continue agradecendo ao Senhor. Espírito de oração. Ele tem sido bom para conosco. Ele tem nos sustentado. Ele tem nos livrado de tantos dardos do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Tomando o cálice, deu graças. Pai amado e santo, também aqui está o vinho, símbolo do teu sangue, que foi derramado ali na cruz. Essa terra passará por 3 batismos. O primeiro foi com água, com o dilúvio. O segundo foi no Calvário, o sangue do Senhor. E o terceiro será com fogo, para purificar, para queimar todo o germe de pecado, para receber então a nova Jerusalém. Pai, e o vinho aponta para o sangue derramado. E nós estamos aqui fazendo memória daquele dia no Calvário. Peço que o Senhor receba este vinho e consagre para esta ceia. Abençoe esse irmão, essa irmã, cada um que aqui chegou, muitos cansados, muitos com cicatrizes de batalha, se arrastando, mas estão aqui, Pai, para dizer de que lado estão. E nós estamos dizendo de que lado estamos. Ao teu lado, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um mês vencido. Consagra este vinho, Pai, e junto com ele as nossas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, os irmãos, vamos participar da ceia. Venham nessa boa atmosfera, agradecendo ao Senhor por Ele ter lhe ajudado, por Ele ter lhe sustentado. Quem foi que os meus pecados perdoou?
Quem foi? Quem foi que as minhas culpas pagou? Foi Jesus, foi Jesus que morreu na cruz. Foi Jesus, foi Jesus que morreu na cruz. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Aleluia. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E Ele foi quem deu esse mandamento de nós lavarmos os pés. São João, capítulo 13, versículo 4, a Bíblia diz: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima. Jesus usava uma túnica, superior e uma inferior. Pegou uma toalha e a colocou em volta de cintura. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Versículo 12. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, dizeis bem, pois eu sou. Então, o mestre daquele dia era diferente do mestre de hoje, dos mestres de hoje. Os mestres de hoje querem ser servidos. E o mestre daquele dia estava servindo. Veja, ele disse: vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo, para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, para nós ter essa bem-aventurança, basta praticar aquilo que Ele manda.
Quando é feito o lava-pés, nós vamos cantando mais uns hinos aí. Por caminhos que eu trilhei, os meus pés feridos estão, e os ombros tão cansados, com o peso da cruz. E as lágrimas insistem em meu rosto, vem molhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. E quando tu voltares, com os santos subirei, muito além das estrelas. Eu então descansarei. Não retires teu Espírito, não, Senhor, do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. Tua presença eu terei. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar no céu com serafim, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Nas trevas vou sonhar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer tocar? Maggie. Como esta vida aqui na terra terminar e chegar ao fim, a última batalha, nós iremos terminar. Quando os muros serão dissipados, quando a Santa Bíblia se fechar, contemplarei. Esse é o tempo de regressar. Regressaremos ao nosso lar, muito alegres. Aleluia! Será uma manhã eterna e brilhante amanhecer. Ali veremos a veterano com cicatrizes de tanto batalhar. E juntaremos, choraremos e todos sem mar. O
parar. Oh, aleluia! E nos dirão, amados nossos, tudo tem passado, ficou para trás. A mesa está servida, entrai no gozo do teu Senhor. Regressaremos a nosso lar, muito além do sol. Sim, Senhor! Será uma manhã eterna brilhante amanhecer. Ali veremos a veterano com seus ativos e canto batalhar. E junto a eles ficaremos, choraremos e gozos sem paz. O rei saindo em sua beleza e santidade. Nossas próprias mãos, nossas lágrimas limpará. E nos dirão, amados nossos, tudo tem passado, ficou para trás. A mesa está servida, traz o gozo do teu Senhor. Regressaremos a nosso lar, muito além do sol. Será uma manhã choraremos e gozo sem paz. Aleluia! Deus, continue abençoando os irmãos, só vou notificar aqui, o pastor vai fazer orado para essas pessoas. E eu creio na oração de São Demônio. Amém, glória a Eu creio Deus. porque eu já recebi bênçãos só no tocar da mão. Amém. Ali eu creio que na condição que o pastor Darcy aqui, né? Se Oh, passar glória. aqui, ele encostar a mão em você, se Oh, tiver essa Deus poderoso. fé aí, vai. Eu creio que Deus vai fazer a obra. Amém. Vamos, Marlene, Carlos Tito, Maurindo, Irmão Edivaldo, Carol Astre, Nicanor, Valdomiro Chaves, a Marlice Inácio, Timar, Nilton, o Carlinho, Daniel, Edinaldo, Sebastião, Cristine, Marlice e Michel. Que Deus abençoe. O pastor Darcy então vai orar para essas pessoas. Amém. E depois, se os irmãos se quiser, pastor, no toque da sua mão aí, eu creio nas bênçãos de Deus, irmão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Está uma atmosfera muito boa neste lugar. E é quase como, podemos dizer como Pedro, se o Senhor quer, nós vamos fazer 3 tendas aqui. Uma para ti, uma para Elias, outra para Moisés e uma para o Senhor. Bom é estarmos neste lugar. Glória a Deus. Vamos então orar por essas pessoas que acompanharam o culto através desses meios. E tudo é possível ao que crê. Amém. Glória a Deus. Tudo é possível ao que crê. Nós não servimos um Deus morto. Servimos um Deus vivo. Um Deus que pode te curar bem agora. Amém. Um Deus que pode te libertar bem nesse momento. Basta você crer. Basta você aceitar a sua vitória que já foi conquistada lá na cruz, por meio da fé. Não duvide. Tudo é possível àquele que crê. Isso não é algo inventado da nossa cabeça. Isso é a palavra de Deus. Também é a palavra de Deus. A Bíblia diz: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você crê? Querido Pai Celestial,
Uma vez teu profeta foi chamado. Havia um pai em desespero com a criança morrendo de comida pelo câncer. O queixo já tinha sido devorado por esse demônio. Teu servo não conseguiu nem olhar para aquela criança. Teve que virar o rosto para o pai não perceber que ele estava chorando. E disse na sua oração: eu não creio que o Senhor tem prazer em ver um inocente sofrer dessa maneira. O que o Senhor faria se estivesse aqui, Senhor? Quando ele ouviu uma voz em seu coração dizendo: eu estou esperando para ver o que você vai fazer. Foi quando teve a ousadia de dizer: eu coloco uma gota do teu sangue entre a vida dessa criança e esse demônio. E 2 horas depois, o queixo tinha sido refeito pelo teu poder. Tu és ainda o mesmo aqui nessa noite, Pai. Eu não sei qual é a necessidade dessas pessoas, mas eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Alcance elas, Pai, aonde quer que esteja. E que o anjo ministrador possa ir ao encontro, Pai, levando cura, libertação, salvação, Pai, perdão. Quem sabe o inimigo tem encurralado alguém. E essa pessoa está em desespero, não sabe mais o que fazer. Se encontra no fundo do poço, depressiva, sofrendo de ansiedade, não consegue nem dormir à noite. Pressão após pressão. Mas nós, como igreja do Deus vivo, nos unimos agora, em oração nesse momento, e vamos contra esses espíritos que perturbam essas vidas, e rogamos, Pai, pela autoridade do Deus vivo, a libertação, a cura, para que elas possam serem livres de agora em diante, Pai. Não há nada muito difícil para o Senhor. Outros ainda não têm certeza daquele batismo com o Espírito Santo. E eles não querem ser deixados para trás. Quando o arrebatamento acontecer, eles querem ser levados. Pai, que o Senhor possa dar a ele, a ela, a experiência do novo nascimento, para que ela seja uma pessoa diferente. O profeta diz que nenhuma pessoa, qualquer pessoa que alguma vez visitou o Calvário, nunca mais é a mesma pessoa. Nós queremos mais de Ti. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Aleluia. Deus abençoe. Como disse o irmão, se você tem uma necessidade, deseja uma oração com imposição de mãos, nós estamos à disposição para servir o povo de Deus. Eu quero, pastor, eu tenho que fazer eu fui fazer mamografia para esse ano, eu tenho que fazer uma ultrassom. Eu creio que Deus vai me curar. Pai querido, aqui está a irmã no consultório do Dr. Jesus. Ela crê que o Senhor pode remover esse mal, sem precisar as mãos dos médicos tocarem seu corpo. Tu és Deus, Pai. E eu oro para que o Senhor honre a fé da irmã e que ela possa ser curada para a honra e glória do teu nome. Deus abençoe. Pai eterno, porão as mãos e eles receberão aquilo que tem necessidade mediante a fé que vem. Eu oro por esta irmã. Tu conheces seu coração.
e as suas muitas necessidades. Em nome de Jesus Cristo, que ela receba o que veio buscar. E a glória nós te damos. Creia, irmã, de todo o seu coração. Tu dissestes, Pai, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tu conheces a necessidade desta irmã, e o Senhor é Deus para suprir. Que ela receba o que veio buscar, em nome de Jesus Cristo. Creia, irmã, Deus te abençoe. Senhor Jesus, tu conheces a necessidade desta irmã, ela está diante de ti, e como ministro da tua palavra, cumprindo Marcos 16, eu ponho a mão sobre ela, que ela receba o que veio buscar, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe esta criança também, para a glória do teu nome. Amém. Senhor meu Deus, em cumprimento da tua palavra, eu ponho minha mão sobre essa irmã, porque eu creio nesta Bíblia, que ela receba o que está pedindo, em nome de Jesus Cristo. Somente creia. Pai, conforme tua palavra, porão as mãos sobre os enfermos, sobre os necessitados, e eles alcançarão a vitória. Com a mão sobre a irmã e outra sobre a Bíblia, que ela receba o que está pedindo, em nome de Jesus Cristo. Volte crendo, irmã. Deus te abençoe. Pai eterno, eu ponho minha mão sobre esse jovem. O Senhor conhece suas necessidades. Que o Senhor cumpra a sua palavra na vida dele. E que ele receba o que está pedindo. Em nome de Jesus Cristo. Volte crendo, irmão. Deus te abençoe. Pai eterno, aqui está teu filho. Ele crê na tua palavra. E eu também creio. Então nós juntamos a fé. E agora, Senhor, com a mão sobre ele e outra sobre a Bíblia, que ele receba o que está pedindo. Em nome de Jesus Cristo. Somente creia, irmão. Deus o abençoe. Querido Deus e Pai, sobre uma mão sobre a tua palavra e outra sobre esse jovem, eu oro para que ele receba o que veio buscar. Tu tens a resposta, Pai. Tu tens a força que ele precisa. Tu tens mais o Espírito Santo para ele, Pai. Que ele receba em nome de Jesus. Creia, irmão, de todo o seu coração. Sim. Senhor Jesus, honre a fé desta mãe, Pai. Ó Deus, ela vem representando sua família. Tu conheces, Senhor, o desejo desse coração. E tu dissestes, porão as mãos e eles receberão. Que ela receba, Pai, o seu pedido. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, irmã. Continue testificando. Aleluia. Senhor Jesus, aqui está esse jovenzinho. Eu oro, Senhor, para que o Senhor guarde ele das más influências. Que ele seja, Senhor, atraído por ti, cheio com teu Espírito Santo. Que ele receba o que veio buscar. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Senhor meu Deus, aqui está meu irmão. Ele crê na tua palavra, senão não estaria aqui. Pai, eu oro para que o Senhor honre a fé dele. E conforme a tua palavra, eu ponho minha mão sobre ele para declarar a sua vitória. Que ele receba o que está pedindo. Em nome de Jesus Cristo. Deus o abençoe. Querido Pai Celestial, aqui está o meu irmão. Ele também é crente dessa Bíblia. E ele crê que o Senhor responde e cumpre cada compromisso assumido. Honre a fé do meu irmão e que ele receba o que está pedindo. Em nome de Jesus Cristo, eu o abençoo para a tua glória. Deus o abençoe. Senhor Deus, abençoe meu irmão. Ele tem fé para receber. Eu oro para que o Senhor cumpra a sua palavra na vida dele. E que ele receba o que está pedindo. Em nome de Jesus Cristo. Deus o abençoe. Aleluia. Que Deus continue abençoando, irmãos. Chegou para nós a mensagem, os chamados para fora. Está ali à disposição dos irmãos, os chamados para fora.